gente, eu sou o Cleuser, eu venho fazendo trabalho de guarda-vida na iniciativa privada, né? Antes de eu ser carteiro, eu era guarda-vida. Eu fiz o concurso do Correio, passei no concurso do Correio, e na época as condições, até hoje, as condições do trabalho de guarda-vida é muito precarizada, porque não tem uma regulamentação da profissão. E aí, como eu passei no concurso do Correio, eu fui trabalhar no Correio. E aí veio a ameaça de privatização dos Correios, né? E a gente sabe que a privatização, os trabalhadores sofrem bastante e ocorrem muitas demissões nos processos de privatização. E aí eu fiz um concurso do município de Guarapari e passei no concurso de salva-vidas. Só que aconteceu que o Correio não foi privatizado. E aí eu optei por essa, né, essa questão, né, de continuar no Correio trabalhando normalmente e final de semana, para complementar minha renda, trabalhar de guarda-vida também, que eu sou habilitado pelo Corpo de Bombeiro, né, eu tenho meu curso certinho, fiz o último, eu fiz 3 cursos de guarda-vida. O último curso que eu fiz foi em 2021 e desde então, todo ano a gente faz uma revalidação. Eu venho mantendo minha revalidação em dia, o que me proporciona a oportunidade de trabalhar para a iniciativa privada. Às vezes campeonato de surf, campeonato de canoa havaiana, campeonatos relacionados a atividades, a esportes marinhos, né? Que não só marinhos, mas de ambiente aquático em geral. E aí desde então eu venho trabalhando nessa profissão também. Houve um aumento muito grande nos últimos anos aí das mortes relacionadas a afogamento. Então isso é muito preocupante. A gente vê isso com muita preocupação e ao mesmo tempo a gente vem observando que as práticas vêm sendo mantidas, né? Por exemplo, nos muitos municípios ainda só contratam o guarda-vida durante o verão. Infelizmente a gente vê hoje acontecendo eventos no ambiente aquático, como evento de esporte, por exemplo, sem guarda-vidas, o que é um perigo. E recentemente até eu estava de folga na praia de Regência, quando aconteceu um acidente, tive que efetuar um resgate, mesmo não estando de serviço. O ideal, tinha um guarda-vida lá, mas claramente ficou insuficiente para ele, porque o mar de Regência é um mar muito perigoso. É um mar que tem onda, vários campeonatos de surf tem lá em Regência, né? E é um mar conhecidamente perigoso, é um mar muito lindo, muito bonito para se surfar, mas ele é muito desafiador. O mar de Regência é muito desafiador e muito perigoso. Então, assim, o ideal seria que tivesse 2 guarda-vidas. Talvez se tivesse 2 guarda-vidas lá no evento, eu não teria necessidade de ir buscar fazer o resgate lá da banhista que estava se afogando, né, no momento lá, estava sendo levada pela corrente de retorno. E aí ainda bem que eu estava com um amigo lá, ele viu na hora também. E aí eu tive a oportunidade de prontamente fazer o resgate, que deu certo, graças a Deus, deu tudo certo. A vítima foi resgatada sem maiores danos, não chegou nem a ser um afogamento, não. Foi só um resgate mesmo. Ela não chegou a aspirar uma quantidade significativa de água. Ainda bem, né? Mas poderia ter sido um acidente grave. E o outro exemplo também trabalhando, isso eu já estava de serviço há pouco tempo agora, acho que tem um mês e meio mais ou menos. Teve um campeonato de canoa havaiana, no qual a competidora pulou do barco, da canoa, né, no caso, e aí ela deu cãibra. A ideia dela era voltar nadando, ela já tinha cruzado a linha de chegada, e a ideia dela era voltar nadando, segundo ela, só que deu cãibra. E aí eu tive que fazer essa intervenção e buscar ela lá, porque ela já estava começando a ficar assustada e não estava conseguindo voltar. Então, inclusive, até a equipe, tinha uma equipe médica lá, médica não, equipe de enfermeiros, né, da ambulância,
E eles prontamente atenderam ela e tal, e também, graças a Deus, deu tudo certo, não teve nenhum problema mais sério não, só foi o fato de ter que buscar ela mesmo no mar. Mas assim, como que o enfermeiro buscaria ela lá em alto mar? Não teria como, o enfermeiro não teria como ir tirar ela lá da onde ela estava no mar, né? Então é necessário a atividade de guarda-vida em qualquer atividade que envolva o meio aquático, para dar segurança para os competidores, para dar segurança para os banhistas que estiverem lá próximo, né? Então, assim, é fundamental que a gente tenha mais seriedade mesmo na hora de levar de contratar, de contratar o profissional de guarda-vida. Muitas vezes a gente vê ainda, infelizmente, eventos acontecendo no meio aquático sem guarda-vida, e isso é muito perigoso para a sociedade. Recentemente, né, agora no sábado rodou um vídeo e dentro desse vídeo a gente viu que era uma pessoa buscando tirar aparentemente uma criança, pelo que os populares estavam gritando, que dava para ouvir no áudio do vídeo. E ao que parece, não tenho certeza, mas ao que parece a vítima foi até retirada da água, porém o popular que tirou ela da água não sabia fazer o ressuscitamento cardiopulmonar, a ressuscitação cardiopulmonar, RCP, que a gente chama, né? Então, assim, além de saber nadar e ter um bom condicionamento físico, é fundamental que o guarda-vida ele tenha um curso, ele entenda do funcionamento do sistema respiratório, principalmente. E algumas noções de primeiro socorro também, é muito importante, porque às vezes a pessoa tem uma hemorragia ou algum outro acidente naquele ambiente ali, e o guarda-vida podendo dar um primeiro socorro é muito importante. Sabe, é fundamental que o guarda-vida tenha noção de primeiros socorros, é muito importante, ele aprende isso no curso, né? Noção, pelo menos noção de primeiro socorro ele precisa ter. E em relação ao afogamento em si, é fundamental que o guarda-vida entenda como funciona o sistema respiratório, porque o afogamento nada mais é do que a aspiração de líquido não corpóreo por imersão ou submersão. Então, o que significa isso? Significa que o indivíduo, a vítima, ela vai aspirar, não engolir, mas aspirar uma quantidade de líquido suficiente para intervir na troca gasosa fundamental na respiração. Então, dessa forma, o organismo dela vai ficar sem oxigênio, porque ela não consegue fazer essa troca gasosa porque o pulmão dela vai estar tomado por líquido. Então, é fundamental que o guarda-vida tenha essa noção e entender que tipo de afogamento que é, grau 1, afogamento grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5 ou até grau 6, que é o grau máximo do afogamento aí, que é uma parada cardiorrespiratória. Além da vítima parar de respirar, o batimento cardíaco dela também para. Então, assim, a gente tem que ter esse treinamento para poder atender a sociedade e salvar vidas, literalmente salvar vidas. Não é qualquer um que consegue fazer um trabalho de guarda-vida, não é qualquer um mesmo. Tanto pela questão física e também, na mesma proporção, a questão teórica. Se o guarda-vida não tiver, não saber o que vai fazer teoricamente com a vítima, ele vai, muito provavelmente essa vítima pode chegar até o óbito. O guarda-vida tira a vítima da água, mas e depois? O que ele vai fazer depois? Se essa vítima não estiver respirando, o que ele vai fazer? E se a vítima estiver sem batimento, o que ele vai fazer? Né? Então é fundamental que o guarda-vida tenha curso, e na regulamentação da profissão exige que o guarda-vida faça o curso. Dentro do curso de guarda-vidas a gente aprende também as técnicas de desvencilhamento. É comum, inclusive, a vítima entrar num estágio de pânico total. E aí nesse estágio ela não raciocina mais, porque ela já está totalmente tomada
pânico. Então a única coisa que ela quer é se salvar. E aí nessa ânsia de se salvar, ela gruda em quem estiver mais perto, no objeto que estiver mais perto, no que estiver mais perto para ela. E aí, nessa ânsia de se salvar, ela pode grudar de uma tal forma que, se a pessoa que foi tentar resgatar não souber, não tiver as técnicas de desvencilhamento, ela vai ser levada junto com a vítima. E aí vão os dois vão se afogar. Então é fundamental que quem não tem essa experiência para fazer o trabalho de resgate, que ofereça um objeto de flutuação, que veja se faça uma análise muito precisa, para não se tornar mais uma vítima. Porque isso é comum, inclusive, de acontecer. Em relação aos equipamentos, existem os equipamentos de proteção individual do guarda-vida, né? E aí é o apito. Pocket Mask é uma máscara para não ter o contato direto com a boca da vítima. Tem a nadadeira, fundamental, nadadeira, muito importante. E o Life Belt. Life Belt é uma espécie de flutuador que ajuda muito também, principalmente quando é o caso de mais de uma vítima. Que aí você tem a oportunidade de deixar o life belt com 2 ou 3 pessoas segurando lá enquanto você vai tirando as outras. Então, assim, ajuda bastante o life belt. E dá mais segurança também na hora da retirada da vítima. Assim, é um equipamento muito importante. Então, esses são os equipamentos de proteção individual. E aí você tem também os equipamentos do posto, por exemplo, rádio comunicador importantíssimo, porque se tiver um afogamento, os postos de guarda-vida que estiverem próximo pode dar um suporte. Então você via rádio você consegue avisar os outros guarda-vidas para ter esse suporte. Um cadeirão também é muito importante, um posto de guarda-vida é importante que ele fique num local mais elevado, porque principalmente durante o verão, pessoal, a praia fica lotada e dificulta a visão do guarda-vida se ele estiver na mesma altura que os banhistas. E além da questão das sombrinhas, né? O pessoal abre muita sombrinha, o que pode atrapalhar a visão do guarda-vida. Então, ele estando num posto elevado facilita bastante o trabalho do guarda-vida para observar a vítima e além de dar segurança maior para o próprio banhista, né? Então, são um tipo de equipamento. Agora, para o equipamento de apoio, o equipamento de apoio também é muito importante. Por exemplo, moto aquática. Você tem a moto aquática que ela possibilita uma entrada muito rápida no mar, um mar que tiver grande, né? Por exemplo, de regência, por exemplo, uma moto aquática ajuda bastante, porque a retirada da vítima no mar de 1,5 m de onda, 2 metros de onda, igual acontece lá em Regência, Barra do Jucu, por exemplo, aqui em Vila Velha, né? Que tem ondas muito grandes, uma moto aquática ajuda muito. E outro equipamento de apoio também que ajuda bastante são as embarcações pneumáticas, que elas podem ser utilizadas para buscar gente, por exemplo, um barco que virou mais longe da costa, um banhista que foi nadar mais longe e deu uma cãibra muito longe. Então, assim, há um banhista que se acidentou numa ilha, por exemplo. Aqui em Vila Velha a gente tem bastante ilhas. Então, um barco de apoio dá uma ajuda muito grande. Além dessa questão mesmo da velocidade, ele consegue transportar o guarda-vida através da praia numa distância grande, num espaço de tempo curto. Então isso facilita bastante e aumenta muito a chance de vida da vítima. Binóculo, bem lembrado, binóculo também é um equipamento do posto. Não é um equipamento de proteção individual, mas é um equipamento do posto. Protetor solar não está manualizado, né? O que está manualizado de equipamento de proteção individual são esses 4 aí que eu falei. Mas com certeza é um fator, é um equipamento de proteção individual, porque é importantíssimo. Não dá para trabalhar na praia sem protetor solar. É muito perigoso, inclusive, questão de câncer de pele. Então, assim, realmente é fundamental.
é tão trivial que eu até esqueci de falar. Mas ele também não está manualizado no manual do Corpo de Bombeiro, não. Protetor solar, não. As 4 EPI que estão manualizadas é apito, nadadeira, Pocket Master e Life Belt. Esse é o equipamento de proteção individual que está manualizado no Manual de Salvamento Aquático do Corpo de Bombeiro do Espírito Santo. Antes de ser carteiro, eu era guarda-vida há 20 anos atrás, 21 anos atrás. E nesse tempo era pior do que é hoje. Há 21 anos atrás, confesso que era pior do que é hoje. Praticamente você não tinha uma prefeitura que tinha o guarda-vida efetivo. Hoje em dia, alguns municípios até têm um quadro de efetivo, como Guarapari, por exemplo, que tem um quadro de efetivo. E antigamente, nessa época, né, 21 anos atrás, você fazia um curso de 1 mês e trabalhava 2 ou 3 meses no máximo. Então era um curso, um curso de guarda-vida, ele deve ser um curso que força bastante, tanto físico quanto psicológico, porque a situação de fazer um resgate não é uma situação fácil. Então é fundamental que o guarda-vidas esteja preparado. Para isso o curso prepara. Então você imagina, você faz um curso pesado de 1 mês para trabalhar 3 meses. Aí no outro ano você tinha que fazer o curso tudo de novo para trabalhar mais 3 meses. Então quer dizer, não era uma profissão, não era não, nada valorizado, né? Muito difícil de trabalhar dessa forma. Tanto é que eu até saí. Eu era guarda-vida, passei no concurso e saí. Além da remuneração, não só remuneração atrativa. E aí, com o passar do tempo, algumas prefeituras foram contratando por tempo, pelo ano todo. Né? E aí faziam um contrato de 1 ano, contrato de 2 anos, e por aí foi acontecendo assim a melhora nesse sentido, mas muito timidamente. Para vocês terem uma ideia, em 20 anos, a maioria dos municípios ainda contratam por verão. É sazonal, apenas isso. Contratam os guarda-vidas só na época do verão e depois o guarda-vida vai viver de quê? O guarda-vida tem família também. Ele trabalha 3 meses, recebe e depois ele vai fazer o quê? Aí ele tem que se virar, arrumar outros empregos e tal, e enfim. Aí acaba até perdendo o seu condicionamento físico por estar inserido em outra atividade que não é a de guarda-vida. E isso é um fato, né? O guarda-vida ele precisa sobreviver, ele não tem como sobreviver um ano todo só com salário de 3 meses. Então isso é muito, no meu ponto de vista, é muito ruim. A gente deve mudar isso o mais breve possível. O guarda-vida deve estar presente em todas as praias do município o ano todo, não só durante o verão. Concordo que deu um aumento do efetivo, um reforço do efetivo durante o verão, isso faz todo sentido, mas durante o ano deve ter também um quadro de guarda-vida efetivo em todos os municípios litorâneos, pelo menos os litorâneos, né? Pelo menos os municípios litorâneos devem ter, e acabar com essa história de contratar guarda-vida só no verão. Isso é um absurdo. Recentemente agora, esse óbito que teve em Aracruz, o quadro de guarda-vida ainda não estava contratado. Então, quer dizer, poderia ter uma morte que poderia ter sido evitada. Se tivesse guarda-vida já o ano todo, naquele momento ali, muito provavelmente a vítima ia ser resgatada e era menos uma tragédia para a família capixaba, né? E ajudei, junto com outros colegas de trabalho, né, colegas de profissão, a montar uma associação. O nome dessa associação é a AESA, é a Associação Espírito Santense de Salvamento Aquático, no qual eu sou o secretário hoje, né? Estou secretário hoje dessa associação. E a gente vem, através da associação, buscando melhorias para os guarda-vidas, né? Conversando com autoridades para melhorar para a categoria e melhorar também para a sociedade, né? Para que a sociedade civil seja
seja atendida da melhor forma por esse profissional guarda-vidas ou salva-vida, tanto faz, tá, gente? A denominação, como não está regulamentada ainda a profissão, infelizmente, a gente está lutando para regulamentar a profissão a nível nacional, mas como ainda não está regulamentada, a gente usa os dois termos e até nos projetos de lei a gente pede para usar os dois termos, tá? Hoje a gente, através da associação, vem buscando conversar com as instituições, conversar com a sociedade civil em geral, para tentar incluir cada vez mais o trabalho tão importante do guarda-vida, que dá segurança, né, para a sociedade. Então, gente, vamos falar de um outro assunto muito importante também relacionado ao guarda-vida, que é a regulamentação da profissão de guarda-vida. Eu moro aqui no Espírito Santo, né, no município de Vila Velha, e mais trabalho em qualquer área aqui dentro do Espírito Santo onde me contratarem, né? E assim, a nível nacional, a gente está vendo um movimento de todos os guarda-vidas, guarda-vidas, principalmente guarda-vidas civis, de tentar regulamentar a profissão de guarda-vida. Esse é um projeto que os guarda-vidas já estão tentando há muito tempo, mais de uma década que a gente está tentando regulamentar a profissão de guarda-vida. A profissão de guarda-vida é praticamente centenária, mas até hoje você não tem uma regulamentação. E essa regulamentação ela é muito importante, tanto para o guarda-vida, mas principalmente para a sociedade. Por exemplo, com a profissão regulamentada, o guarda-vida, o contratante do guarda-vida, ele vai ser obrigado a contratar um guarda-vida que tenha feito curso profissionalizante de guarda-vida, por exemplo. Ele vai ser obrigado a contratar um guarda-vida maior de 18 anos. Ele vai ser, a gente está pedindo na lei, no projeto de lei, que o guarda-vida tenha segundo grau completo, ensino médio, né, completo. E fundamental também está no projeto de lei que o guarda-vida tenha proeficiência em corrida e natação. Isso é fundamental. E que de 2 em 2 anos seja feita uma revalidação desse guarda-vida para ver se ele está apto, tanto fisicamente quanto em relação ao curso que ele fez, né? Então é fundamental que aconteça essa regulamentação da profissão. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente vem atuando através da Associação Espírito Santense de Salvamento Aquático diretamente com os parlamentares para que isso aconteça. A gente vem conversamos com o deputado Daniel do PCdoB, que era o relator do projeto na Câmara dos Deputados quando estava na comissão de trabalho. E aí já foi votada, foi aprovada na comissão de trabalho, já encaminhou para a CCJ, né, Comissão de Justiça. E agora a gente conversou com o deputado Helder Salomão, o que é daqui do Espírito Santo. O deputado Helder Salomão, ele já pediu a relatoria do projeto lá na comissão e estamos só aguardando a presidente da comissão entregar a relatoria para ele, né, para ele dar prosseguimento ao trâmite. E dessa forma a gente vem pressionando tanto na Câmara quanto no Senado também. A gente conseguiu fazer um projeto de lei rodar lá no Senado também. E lá no Senado o senador Humberto Costa está à frente desse projeto, né, desse PL. Então a gente está tramitando o PL de regulamentação da profissão de guarda-vida tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Porque o que acontece geralmente é o seguinte, que a gente fica... o trâmite de um projeto de lei é muito demorado e o último projeto de lei que a gente colocou, ele acabou sendo arquivado definitivamente. Então a gente teve que começar o projeto todo de novo. Então, mas a gente aprendeu bastante com o anterior, né, que foi arquivado. E dessa forma agora a gente já está com o mesmo texto nas duas casas para tentar dar celeridade no processo, né? Então a gente pede encarecidamente aí os envolvidos, principalmente aí os presidentes de comissões, que coloquem o projeto para
para andar, tá? Coloque ele para ser votado, porque senão corre o risco de acontecer a mesma coisa. E a gente tem uma profissão tão importante que literalmente salva vidas sem regulamentação. Então é isso aí. Muito obrigado, né, a todos que estão me ouvindo aqui, e fica esse alerta. Principalmente os presidentes de comissões colocam os projetos de lei para andar, porque a gente precisa de ter uma profissão de guarda-vidas ou salva-vidas regulamentada. Então, a Associação de Espírito Santense de Salvamento Aquático, ela está no Instagram, vocês podem buscar lá no Instagram, a essa. É, e também a gente tem um grupo de WhatsApp também, que vocês podem estar buscando. Tem também tem grupo de WhatsApp também no norte. Então é bem simples. O guarda-vida que quiser se associar, ele pode procurar qualquer diretor ou até mesmo qualquer guarda-vida que já é associado a essa, mas não é diretor, e pedir para falar com o secretário, que sou eu, inclusive, e aí eu associo sem problema nenhum. Todo guarda-vida tem direito a estar associado na Associação Espírito Santense de Salvamento Aquático. Todos os guarda-vidas do Espírito Santo têm o direito de se associarem, não tem problema nenhum, tá bom? A taxa de mensalidade é uma taxa simbólica. Hoje a gente cobra, a gente não, a associação cobra R$10, mas só se a pessoa estiver trabalhando. Se o guarda-vida tiver, por exemplo, naquele período que ele não está trabalhando, que é os casos que eu expliquei para vocês de município que não tem guarda-vida o ano todo, por exemplo, né? Ele nem paga esses R$10 aí, é só se o caso dele estar trabalhando mesmo. Ou então em clube, quando ele vai fazer um serviço, né, num clube, alguma coisa assim, né, quando ele está trabalhando no clube e está associado e tal, a gente faz esse link também. Às vezes os clubes procuram a gente procura os clubes para indicar guarda-vida, para prestar o serviço, né, nos clubes, que é até exigido por lei a prestação, o guarda-vida dentro desses ambientes de clubes, hotéis. Tem onde tem ambiente aquático, né, é obrigatório a presença de guarda-vida. E a gente muitas vezes indica os guarda-vidas aí para fazerem esse serviço. Então vocês acham a gente no Instagram, muito simples, ou na praia mesmo, pode perguntar algum guarda-vida lá sobre essa. Aqui no Espírito Santo a gente está bem articulado, e as pessoas conhecem a gente também. É bem fácil. Mas pode buscar no Instagram também. Posso falar até, posso dizer aqui meu telefone também, não tem problema nenhum. Meu telefone é 27 99774 2775. Então, o guarda-vida que tiver interesse em se associar, pode mandar mensagem nesse telefone aí, nesse WhatsApp, que eu sou o secretário da associação, e sou eu mesmo a pessoa responsável para associar os guarda-vidas. Eu levo a ficha no posto onde você estiver, ou vocês preenchem a ficha, me mandam via WhatsApp mesmo, não tem problema nenhum, não tem burocracia para associar não, é bem simples.